E se eu explicar melhor? E se eu for mais paciente? E se eu der uma chance? Talvez você esteja se perguntando isso. E pensa que se fizer de outra forma, o outro vai te entender. Porque você pode entender que o seu amor vai consertar a ferida do outro. Mas eu quero te fazer uma pergunta muito importante e difícil. Você não acha que a sua bondade que está te aprisionando neste relacionamento? Meu nome é Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga especialista em TCC e inteligência emocional. Se você ainda não segue o meu canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificação. Toda semana eu trago conteúdo sobre relacionamento, autoestima, autodesenvolvimento e um monte de coisas relacionadas aí com a psicologia. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o mito da salvadora que acomete muitas mulheres em seus relacionamentos. Muita gente fica presa nesses relacionamentos com o intuito de salvar o próprio relacionamento. Vamos lá! Muitas mulheres chegam ao consultório se orgulhando da sua resiliência em aguentar certos tipos de relacionamento tóxico e quando temos também características do outro que pode ser narcisísticas, vamos dizer assim. Quando essa muita boa vontade da mulher, ela se torna a chance do outro, a oportunidade para o outro se aproveitar. Então, enquanto você, mulher, fica ali tentando se explicar, tentando dar uma chance a esse amor, o outro está se aproveitando de você e com isso você vai se cansando e destruindo a sua saúde mental, emocional, saúde física e por aí vai, né? Então é de fato uma prisão emocional que você se coloca, onde um é muito bom e o outro aproveita essa oportunidade. Agora, por que é tão difícil sair disso? Vamos à explicação mais aprofundada. A psicologia por trás disso, a gente tem um termo que a gente chama de reforço intermitente. O que acontece em um relacionamento onde você está presa a esse padrão, onde você tenta, mas não consegue sair disso, né? Por mais que você explique, mude a forma, não dá certo. Acontece que essa pessoa te apresenta o céu e no outro dia te apresenta o inferno. Então vamos imaginar que você fica o mês inteiro ali naquele caos, naquela guerra, naquelas brigas infinitas e um dia desse mês essa pessoa te trata com carinho, te dá afeto, muitas vezes te dá flores, chocolates, te leva para jantar, nossa, te trata como uma princesa. E de fato é nesse momento que o cérebro entende que tem um dia de paz. E nesse momento ele vai liberar uma descarga de dopamina, que é um hormônio que vai trazer bem-estar para você. Você vai baixar a guarda e o ciclo recomeça. Isso está muito ligado com o ciclo do love bombing também que a gente tem, né? Que é exatamente a metralhadora do amor ali e depois o passada da perna, que a pessoa começa a te humilhar, ela começa a falar que você tá errada, que a culpa é sua, que você é inadequada, você tá totalmente errada, que você não consegue ter uma conversa direta com essa pessoa porque ela vai te culpar, ela vai causar um caos na sua vida. Mas esse um dia, o cérebro vai entender que compensa o desafio, vamos dizer assim. Então a gente chama isso de reforço intermitente, porque um dia você tá nas alturas e no outro você tá lá para baixo. Mas o momento do inferno, ele é muito mais pesado. Só que essa dissonância que a gente tem com esse um dia de coisa boa faz com que vale a pena estar nessa situação. Entenda, isso não é amor, é condicionamento emocional. Você aprende que depois da briga vai ter paz. Pode até muitas vezes ter o sexo da reconciliação. A gente pode ter também, dentro da psicologia, um esquema
de autossacrifício. Então, muito provavelmente, você foi uma pessoa que na infância entendeu que para ser amada, você tinha que se sacrificar. Para ser amada, você precisava ser útil. Então, quando você encontra alguém que está quebrado, automaticamente você entende que você precisa consertar essa pessoa. Olha só como esse amor, ele é muito condicional. Eu preciso servir o outro para que eu seja amada. Provavelmente ali na infância você foi entendendo que para receber o amor você precisava de condições e não necessariamente pela pessoa que você é. Você não foi amada pela sua pessoa, pela sua identidade. Você era amada pela sua utilidade e talvez está reproduzindo isso aí na sua vida hoje em dia, nos relacionamentos. E enquanto você tenta salvar o outro da própria toxicidade dele, das próprias questões dele, você está se afogando e adoecendo. Mas agora eu vou te dizer algo que pode doer bastante. Você não está salvando o outro, mas você está sendo cúmplice da sua própria destruição. E entenda, essa pessoa não vai mudar com o seu amor. Ela não vai mudar com o maior esforço que você faça. A única solução é você se ausentar desse relacionamento. Você merece ser amada. Você é uma pessoa maravilhosa que merece todo o amor do mundo e ser valorizada exatamente por quem você é. E agora, como que eu faço para sair desse ciclo? Primeiramente, você vai entender a sua impotência sobre o comportamento do outro. Ainda mais quando a gente está falando de perfis com características ou padrões emocionais que se aproximam ali do narcisista, ele não vai mudar pela sua força de vontade. Ele teria que mudar ali pela própria força de vontade. E você não vai mudar o outro. Isso até assim, mesmo que ele não seja narcisista, né, não tenha essas características, a gente não muda outras pessoas. O que a gente consegue fazer é mudar a gente mesmo. E a gente tem que entender e aceitar essa impotência. Não adianta. A única pessoa que eu mudo sou eu mesma. E o outro vai mudar se ele quiser. Depois, comece a registrar os seus pensamentos. Quando acontece essas situações, quando você acorda, está no relacionamento, quando tem uma discussão, comece a anotar que tipo de pensamento você tem, que tipo de emoção que vai aparecendo ali. Você vai fazendo um registro, pode ser mental, né? Pode ser por escrito também, você tem muita ansiedade, você tem medo de perder. É importante a gente começar a colocar até no papel, porque a gente vai tendo uma dimensão de como aquilo está me fazendo mal. E depois é muito importante você buscar ajuda especializada do psicólogo, porque quando alguém te ouve e te valida a sua narrativa, a sua história, né, os seus sentimentos, aquilo vai, não só, né, alguém te validando, mas você mesmo ouvindo o que está acontecendo com você, você começa a encontrar respostas, isso vai te fortalecer e você não fica ali, né, na narrativa do outro. Aí você valida a sua história, você valida a sua voz, que provavelmente nesse momento está muito fragilizada. Então busque ajuda, vai anotando os pensamentos e entenda que você é impotente nessa situação de mudar o outro, de salvar o mundo, salvar o outro. Você pode se perguntar também algumas coisas como quantas promessas que essa pessoa fez para mim, quantas de fato ela cumpriu, quando ela me pediu desculpas, teve alguma mudança no comportamento. Então assim, você vai mais se questionando de uma forma racional, né, além dos seus pensamentos e sentimentos, como que essa pessoa de fato está apresentando mudança, porque daí a gente consegue ver, não, peraí, de fato não está tendo uma mudança, porque em outro vídeo que eu fiz aí, a gente fala até, né, quando a pessoa erra uma vez e ela te pede desculpas honestas e sinceras, ela apresenta uma mudança coerente, ela não quer fazer aquilo de novo. Agora, muito provavelmente quando a gente está falando, né,
de salvar um relacionamento que não está dando certo, a gente está falando de um padrão que persiste, que acontece sempre. E a pessoa não muda o comportamento, ela não te pede umas desculpas genuínas. E daí começa a ficar bem complicado para você. Sair do papel de salvadora não te torna ruim. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. E compartilha com aquela sua amiga que quer salvar aquele relacionamento que já está fadado ao fracasso. Isso é muito importante, né, para mim também, que você compartilhe, que você curta, comente aqui, e eu vou saber que você gostou desse assunto, quiser conversar comigo, tem as minhas redes aí também, eu escrevo textos, aqui na descrição eu vou colocar os links de cada rede social, do Substack, que sempre tem os textos ali, para você refletir. E sempre tem live aqui também no YouTube para você participar e fazer perguntas ao vivo toda semana. A gente se vê na próxima. Até lá!